aí, moçada, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo onde eu quero saber se você de fato acredita no seu verdadeiro potencial. Isso mesmo, qual é o seu verdadeiro potencial? Quero saber o seguinte, será que você acredita que é capaz da sua consciência influenciar os números de uma loteria? Você acredita que é possível, através do seu estado consciencial, criar uma realidade, criar um prêmio de loteria, criar um relacionamento melhor, um emprego dos seus sonhos? Você acredita que isso de fato é possível? É o seguinte, eu me chamo Alisson Maia e antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, porque o que acontece? E dá logo o teu like. E ao final eu quero que você coloque os seus comentários sobre o que você achou desse vídeo que eu fiz aqui. Olha só, na última semana eu me sintonizei numa doença que me obrigou a ficar aqui dentro de casa. E aí quando existe aquela máxima, né? Mente vazia, oficina do Criador. É isso mesmo, né? O ditado que você sabe é esse. Mente vazia, oficina do Criador. Então não sei se você sabe, mas eu sou investigador de polícia. Então, como eu sou investigador de polícia, deixa eu chegar esse vídeo mais pra cá, porque tá muito distante, eu quero ficar mais próximo de você. Vamos lá, vamos bater um papo aqui bem próximo mesmo, porque eu quero olhar dentro do fundo dos seus olhos. Então, o que acontece? Tem um autor que eu tô estudando muito, que é o quê? Dr. Joe Dispenza. Ó, esse livro aqui eu já li 3 vezes. Este livro aqui eu já li uma vez. E este livro aqui eu tô lendo pela primeira vez. Por que eu resolvi ler esse livro? Porque o poder de curar a si mesmo, certo? O livro chama Você é o Placebo. E dentro desses livros, o que me aconteceu? Na semana passada, como eu estava com a oficina muito leve, e como você sabe, eu sou investigador. Eu investigo crimes policiais, como também investigo o seu sistema de crenças. Ou melhor, eu investigo os programas que estão rodando na sua consciência, que está afastando ou está atraindo você de conquistar a vida dos seus sonhos. E aí, na semana passada, eu tive a oportunidade de estudar sobre prêmios de loteria. Será que de fato é possível ganhar prêmios em loteria usando o poder da mente, usando a lei da atração, usando o Ponopono? Você acha que de fato é possível? E aí, eu fui fazer uma investigação, eu fui fazer um quê? Um estudo detalhado sobre os ganhadores de prêmios em loterias. Uma das primeiras situações que eu cheguei foi nos Abrams. Os Abrams é uma consciência canalizada por Jer e Esther Hicks. E lá os Abrams falavam sobre a questão de prêmios em loterias. Aí eu fui estudar o vídeo, verifiquei o que é que estava falando por detrás do vídeo. Eu fui estudar a brasileira Paulinha Leite, não sei se você lembra dela, ela participou de um Big Brother, onde, segundo o relato, tem até, eu vou ver se eu deixo na descrição desse vídeo aqui, onde tem um relato dela que ela ganhou 57 vezes na loteria, isso levando-se em consideração tão somente prêmios acima de R$1.000, e ela afirma categoricamente neste vídeo que eu vou deixar aí a descrição, que ela vai ganhar, vai acertar a mega. Hoje ela tem uma empresa que trabalha com essa questão de fazer jogos de loteria, certo? Mas ela sempre fala que desde criança ela tem uma atração com o número. Ela fala assim que acredita em energia, em lei da atração. E aí depois, chegando nisso, eu cheguei num outro vídeo de uma brasileira que conseguiu ganhar 48 milhões de reais, sendo que foi um prêmio de 35 milhões e outro prêmio de 13 milhões. Todas essas informações eu extraí dos conteúdos da internet,
como no YouTube, em blogs, eu fui estudando. Então, assim, todo o material eu deixei anotado aqui comigo. Eu não vou disponibilizar para não tirar a sua atenção, eu já vou te entregar o melhor do que eu vi. Depois, posteriormente, eu vi um outro vídeo de uma outra brasileira, uma japonesa que chama Gabriela Gratidão, tem um canal dela aí também no YouTube, que ela fala que acertou 2 vezes na quina, sendo que uma ela levou juntamente com a Paulinha Leite, levou a quantia de, se eu não estou enganado, R$1.000, depois R$25.000 na quina. Então, assim, já são pessoas reais que utilizaram o poder da lei da atração, o poder do pensamento, o poder do subconsciente, o poder da imaginação para poder realizar grandes feitos com relação à loteria. Então, aí eu falei assim, será que de fato é possível? Será que tem mais alguém que estaria disposto a fazer esse trabalho, dedicar tempo, estudar, limpar, reprogramar para poder ganhar na loteria? Porque assim, tudo que a sua consciência acreditar ser real, torna-se real para ela. E aí, o que me chamou a atenção? O primeiro aspecto com relação a ganhos de loteria. Vamos pegar aí, eu quero que você pause esse vídeo rapidão, pega papel e caneta para você anotar todas as riquezas de detalhes que eu fui anotando aqui. Eu estou fazendo assim, eu não estou fazendo com script, porque eu quero deixar fluir com toda leveza e naturalidade. O primeiro ponto que eu observei é intenção clara. A intenção clara. O que é a intenção clara? Saber de fato o que você quer. Qual é o prêmio? Qual é a quantia? Qual é a monta que você quer ganhar? E aí, por exemplo, dentro dos vídeos eu vi pessoas falaram, olha, se você falar só Mega, então vai abrir só a Mega Sena. Se você falar Quina, vai ser só a Quina. Se você falar mais milionária, vai vir a mais milionária. Então assim, você pode deixar ou em aberto ou você pode ser específico em qual loteria você quer ganhar. Por exemplo, Paulinha Leite, neste ano, ela está convicta de que vai fazer a Mega da Mega Sena. Ou seja, acertar os 6 números premiados da Mega Sena, certo? Aí eu pensei o seguinte, eu falei, eu vou estudar um outro autor. Eu fui chegar em Neville Goddard. Neville Goddard também foi um metafísico, que, assim como Joseph Murphy, também tiveram ensinamento de metafísica sobre a Bíblia, sobre como que eles interpretaram a Bíblia, como que a Bíblia auxilia você na criação da sua realidade. E aí, no que eu estava estudando sobre Neville Goddard, também encontrei um dos seus alunos que ganhou, que acertou os 6 cavalos premiados em uma corrida em 1972, ganhando um prêmio ali em torno de $84.000. Eu não anotei todas as riquezas de detalhes, mas resumidamente é isso. Esse livro também, por incrível que pareça, quando você começa a estudar sobre um assunto, o algoritmo do YouTube, a consciência, o que quer que você queira chamar, começa a te mandar vídeos relacionados àquele tema que você está estudando. E aí eu fui estudar. Então vamos lá. O que eu estudei? Neville Goddard, Ho'oponopono, Beth Russo também vi, Gabriela, Paulinha Leite, Abraham Esther Hicks, que mais? Joe Dispenza, que mais que eu estudei? O segredo disso aí já tá tranquilo. Então assim, foram essa galera que eu comecei a estudar aí para poder entender, certo? Então assim, eu fui pegar, igual por exemplo, se eu pego um livro do Dr. Joe Dispenza aqui, qualquer um desses 3 livros aqui, aqui são nada pequenos, tá? São livros em torno de 300 páginas que eu já li e reli pelo menos esse aqui pelo menos umas 3 vezes. Esse aqui é meu livro de cabeceira, ele tá mais usado que a Bíblia, coitado. Mas fazer o quê, né? Eu gosto de entender ciência, neurociência, epigenética e tal, para criação de realidade, como que seus pensamentos interferem na criação de realidade. E aí eu fui percebendo que, de fato, é possível chegar nesse estado de consciência. Um primeiro
estado que você tem que entender, eu já te falei. Intenção específica. O que você quer? Saber o que você quer. Porque muitas pessoas sempre conseguem atrair e criar aquilo que não querem. Porque vibram full time, o tempo inteiro naquilo que não querem. Então, assim, o que eu quero te deixar claro? A clareza se dá em saber aquilo que você quer. Depois, você tem que chegar numa emoção elevada. Como seria se o seu desejo tivesse realizado? Por exemplo, você quer fazer 10 milhões de reais. Esse é o seu objetivo. Quero acertar X números que vai me dar a quantia de 10 milhões de reais. Tá, como que você vai sentir? Nossa, Alisson, eu vou me sentir muito realizado. Eu vou me sentir ilimitado. Eu vou me sentir sobrenatural. Eu vou me sentir renovado. Eu vou me sentir amado. Eu vou me sentir grato. Então, por quê? O sentimento que é o segredo. Você sempre tem que ter o quê? O sentimento por detrás daquilo que você quer realizar. Você tem que começar o quê? Trazer à existência como se o seu desejo já tivesse alcançado. Certo? Igual aqui, eu vou ler uma parte aqui, ó, do Jim Carrey. Quem já ouviu falar a história do Jim Carrey? Que assinou um cheque de, deixa eu ver qual que foi o cheque, de 10 milhões para si mesmo e depois ele conseguiu. Deixa eu ler essa parte aqui para você entender. Porque aqui eu vou falar de um terceiro aspecto. Então, primeiro aspecto, intenção específica. Segundo aspecto, emoção elevada. E o terceiro aspecto é o ensaio mental. Olha só. Não consigo resistir a acrescentar mais um exemplo. Dessa vez de Jim Carrey, que conta uma história incrível sobre o que fez quando chegou a Los Angeles, no final da década de 1980, como autor à procura de trabalho. Ele redigiu uma afirmação de um parágrafo em um pedaço de papel sobre conhecer os tipos de pessoas certas, conseguir os tipos certos de papel, trabalhar no filme certo, com o elenco certo, ser bem sucedido, contribuir com algo que valesse a pena e fazer diferença no mundo. Então vamos lá, olha só que interessante vamos dissecar esse parágrafo aqui que eu acabei de ler. Então aqui, ó, intenção específica com emoção elevada, bem como aqui ele utilizou o que? A escrita, ó. Não contar isso. Aí ele fala, ele redigiu uma afirmação de um parágrafo em um pedaço de papel. Poder da escrita. Você tem que o quê? Colocar com riqueza de detalhes tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. É como se você estivesse escrevendo uma carta para o seu futuro, certo? Então você vai contar, ó, que tipo de pessoas que você ia conhecer, que tipo de lugares que você ia frequentar, qual que seria o elenco, que contribuição que você ia deixar no mundo, qual a diferença que você iria fazer. Então ele colocou com riqueza de detalhes. Então aí a gente já tem o quê? Um quarto elemento, que é o quê? O poder da escrita. Você escreveu o que vai te acontecer, certo? Aí depois, todas as noites, Jim Carrey subia até Mulholland Drive, em Hollywood Hills, reclinava-se no conversível e olhava para o céu. O que significa reclinar-se no conversível e olhar para o céu? Ou seja, ele ia pegar-se na sua imaginação. Quando você olha assim, deita, relaxa e olha para o céu, no seu conversível, vendo as estrelas, você vai o quê? Usar a imaginação, que é o seu poder criativo. Então você vai usar a sua imaginação. Aí ele falava aquele parágrafo para si mesmo. Então, ou seja, da fala. Falava aquele parágrafo para si mesmo. Então, ó, escreveu, falou. Como que Deus criou o mundo? Deus falou, haja luz e houve luz. Aí ele, guardando-o na memória. Ou seja, ele falava o que ia acontecer, memorizava. Na neurociência significa o quê? Você abre novos caminhos neuronais para que aquela experiência futura em potencial, através do seu momento presente, você começa
com a fala, com a imaginação, educar no seu agora a viver aquela realidade futura, trazendo ao seu corpo uma nova mente e uma nova mente ao seu corpo, certo? Aí, enquanto imaginava, aí ele fala aqui, ó, falava aquele parágrafo para si mesmo, guardando-o na memória, enquanto imaginava que o que estava descrevendo estava acontecendo. Detalhe, ele não ia embora do mirante de Hollywood até se sentir como se fosse a pessoa que estava imaginando, até que parecesse real. Então, olha só para você ver. Até se sentir como se fosse a pessoa. Você se sente o ganhador, a ganhadora da loteria milionária? Você é capaz de sentir isso? É capaz de produzir isso em você? Sério mesmo, na boa? Será que você teria disciplina a ponto suficiente disso? Aí ele até mesmo preencheu um cheque de 10 milhões para si mesmo por, abre aspas, serviços prestados, com a data Ação de Graças de 1995. Ele carregou o cheque na carteira por anos. Em 1994, foram lançados 3 filmes que, enfim, fizeram de Jim Carrey uma estrela. Primeiro, Ace Ventura, em fevereiro, seguido por O Máscara, em julho, por seu papel no terceiro filme, Debi Lloyd, lançando em dezembro. Carrey recebeu um cheque de exatos 10 milhões. Ele criou exatamente o que havia imaginado para si. O que todos esses indivíduos, aí ele vai falar dos exemplos anteriores, têm em comum é que eliminaram o ambiente externo, foram além do corpo e transcenderam um tempo para fazer mudanças neurológicas significativas. Quando se apresentaram ao mundo, conseguiram fazer mente e corpo trabalhar juntos e criaram o mundo material, o que haviam concebido no reino mental. Então, assim, olha só que interessante. Vamos recapitular tudo aqui para você entender o que de fato acontece na criação da realidade. Primeira coisa, vamos lá. Ho'oponopono. Ho'oponopono é para você limpar as memórias. Por que eu vou falar de Ho'oponopono agora, sendo que eu não falei? Porque assim, quantas vezes você já ouviu, seja da sua parte, seja de terceiros, do ambiente externo, que loteria só é desgraça? Por exemplo, no livro Os Segredos da Mente Milionária, fala lá o seguinte, que ganhadores de loteria que não estavam preparados mentalmente ficaram sem nada depois de 2 anos de ganhar o prêmio. Agora veja bem, você quer isso para sua vida? Não. Se você não quer isso para sua vida, então provavelmente você não vai ganhar na loteria porque você não quer ficar pior do que você estava. Então você tem que o quê? Limpar essas memórias que ficam manifestadas no seu inconsciente. Talvez você fale, jogo é manipulação. Se você tem essa memória, você tem que limpar. E o Ho'oponopono faz o seguinte, 4 afirmações. Eu vou usar o método antigo, não vou falar atualização nem nada não. Método antigo, sinto muito. O que é eu sinto muito? É eu ser 100% responsável por tudo que me acontece. Por favor, me perdoe, justamente para limpeza de memórias. Eu te amo, justamente porque você e a divindade tem que ser um só. E através do amor, a divindade vai limpar, vai perdoar e vai agradecer. E a quarta frase é, eu sou grato. Aí você vai agradecer por aquilo que já está acontecendo. Então vai haver a limpeza de memórias. Ponto 1, limpeza de memórias. Ok, checklist. Ponto número 2, intenção específica. O que você quer de fato? Ponto número 3, o que você vai sentir? Ponto número 4, você tem que estar em um belo estado do ser, um belo estado de consciência pura, ilimitada, acreditando, não identificando com o seu corpo, com sua mente, com seu nome, com seus sentidos, nada. Você tem que ser pura consciência, um estado imaginativo. Depois você vai fazer o quê? Um ensaio mental. O que é um ensaio mental?
ou visualização, que alguns chamam, é você se ver projetando, ganhando, recebendo aquele prêmio. Por exemplo, você vai conferir os números, você vai até a Caixa Econômica Federal. Aqui no Brasil a gente pode falar de loteria, a gente está relacionado à Caixa Econômica Federal, porque eu não sei se você tem ciência, mas prêmios até, vamos pôr aqui, R$1.900 você recebe na loteria. Acima desse valor você tem que ir o quê? Na própria Caixa Econômica, você vai precisar de ter uma conta bancária na Caixa Econômica, você vai precisar de ter comprovante de endereço, você vai precisar de ter uma série de documentação para que você possa ir lá receber o seu prêmio. Você sabia disso? Então, por exemplo, você vai visualizar você indo lá, conversando com o gerente, apresentando a documentação, criando o gerente te parabenizando. Você pode imaginar a pessoa que você mais gosta, fala, nossa, eu sabia que você ia dar conta. Você cria aquela realidade, certo? Você cria aquela realidade. Então, a partir do momento que você executa esses passos, Alisson, e os números? Quais números que eu vou colocar? O que eu vi sobre números? Quais números? Eu vou jogar números aleatórios, números interessantes. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho uma pessoa conhecida, certo? Eu não vou falar quem que é não, mas ele, assim, foi o tipo de pessoa que houve até um desastre na vida dele. O que é o desastre que aconteceu na vida dele? Imagina você acertar os 6 números da Mega Sena e não julgar os 6 números. Eu conheço essa pessoa. E assim, desde então, desde esse dia, essa pessoa, a vida dela só teve um declínio. Porque ela está presa naquela situação. Por quê? O que ela fez? Aí eu falei assim, como é que foi essa sua história? Aí a pessoa me contou a história. Falou, olha, Alex, eu tinha o hábito de fazer jogos na loteria. Por incrível que pareça, eu peguei e falei assim, olha, vou fazer uma combinação de números. Eu tenho X irmãos, aí eu vou lá colocar as datas de quantos anos que os meus irmãos tinham. Aí foi lá, colocou as datas que o irmão tinha, os filhos dele e tal, fez uma combinação de 3 jogos. Eram 3 jogos que ele tinha feito combinação. E aí nesses 3 jogos que ele fez a combinação, ele pegou, foi lá e colocou os números, 6 números, beleza. Só que no dia para efetuar o jogo, essa história chega a ser hilária, meu. No dia para ir efetuar o jogo, ele passou numa mercearia, assim, ele ia pagar o talão de água, o talão de luz na lotérica. E aí, como ele passou numa mercearia e nesse dia a mercearia estava recebendo contas, ele foi e pagou a conta de luz lá na mercearia. Aí foi fazer outra coisa, foi para uma oficina e aí perdeu o horário de fazer o jogo, a aposta. Então, ou seja, tinha os números, mas não rodou o bilhete. Exatamente. E aí, por incrível que pareça, vai dar a notícia, vai sair o prêmio, quando vê, caiu. Os números sorteados eram exatamente aqueles que estavam escritos, mas não estavam documentados. Então isso para ele foi um fiasco. Um fiasco. E se não bastasse esse problema que ele viveu, aí a mãe dessa pessoa chegou e falou assim, olha, faz o seguinte, vai lá e joga o jogo de novo. Aí ele, que isso, mãe? Pelo amor de Deus, eu já perdi, acho que era 38 milhões. Eu não lembro qual que é o valor exato, vou falar bem verdade. Mas ele falou que era na casa de, tipo assim, acima de 40 milhões. Era algo nesse sentido que eu lembro dele ter me contado essa história. E a mãe dele falou, joga de novo, quem sabe não dá. Aí ele, mãe, você tá doido, não sei o quê. Foi lá e não julgou. E por incrível que pareça, saíram mais 4 números daqueles que eles tinham apostado no outro jogo. Então assim, ele tava com a sorte e não acreditou. E aí isso perdeu. Então assim, o que eu pude perceber com relação aos números? Eu pude perceber o seguinte, tragam números que sejam familiares a você. Números que te tragam boas lembranças. Por exemplo, a data do seu aniversário, o aniversário do teu pai, da sua mãe, sei lá, o dia do seu casamento, o dia do nascimento do seu filho, a idade que você se encontra, aquele número que você tem uma aptidão. Dentro de
todas essas pesquisas que eu fiz dos ganhadores, geralmente eles falavam isso. E uma coisa que eu achei interessante em um dos vídeos foi que a pessoa repetiu uma sequência numérica. E o legal foi o seguinte, que num primeiro momento ela acertou um número, comemorou, porque já acertou um número. Depois ela acertou 2 números, depois ela acertou um número, depois ela acertou 3 números, depois ela acertou 5 números, depois acertou 2 números, depois ela acertou 6 números e foi contemplada. Então assim, por repetição. Então, é muito interessante essa questão. Eu queria ouvir de você. Diante de tudo isso que eu falei, você acredita que é de fato possível ganhar na loteria ou você acha que é balela? Vamos discutir isso aqui, vamos começar a fazer porque eu gostei desse tema. Eu achei um tema bem interessante. E aí, depois eu vou fazendo um vídeo, um por um, sobre cada tipo de detalhes disso que eu falei para ficar mais bem específico. O que aconteceu? Vou fazer um vídeo sobre Paulinha, vou fazer sobre Gabriela, vou fazer sobre o cara que ganhou lá o apostador de cavalo, a mulher que ganhou os 48 milhões. Vou pegar um desses vídeos, vou destrinchar um por um, que aí eu quero ver você, a sua opinião. E aí depois eu vou deixar o link um por um, eu vou refazer todo esse trabalho que eu já fiz aí. Espero que você goste e me conte aí se você será o novo ou a nova premiada. Por quê? Tem muita gente que fala o seguinte, se eu ganhar na loteria vão querer só o que é meu e não o que eu sou. Então cuidado, né? Porque às vezes aquilo que está no seu interior é o que está manifestando, por isso que você não consegue ganhar o prêmio, tá? Beleza? Então um beijo no seu coração, deixa aí seu comentário, eu quero ouvir. Me conta aí se você já ganhou em algum prêmio, se você foi premiado, como que foi para você fazer essa grande bênção. E agora eu vou destrinchar vídeo por vídeo para trazer todo esse conhecimento para você. Valeu!